Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre área de figuras planas e volume de alguns sólidos geométricos, ok? Para falar sobre área de figuras planas, seguindo a risca apostila, ela começa falando sobre decompor as figuras em quadrados, em retângulos e em triângulos, que são figuras mais simples, né, da gente entender. Tá? E a área é a superfície que essa figura ocupa no plano. No nosso plano, no caso, é a folha, tá bom? Aqui eu construí um quadrado verde, né? Com 1 centímetro de lado, tá? E ele tá pintado, então, para encontrar a área desse quadrado aqui, basta eu fazer lado vezes lado. Como os lados são iguais, então, fazendo a área desse quadrado aqui, a gente vai ter 1 vezes 1, que é 1 centímetro ao quadrado, tá bom? Então, quando a gente calcula a área das figuras planas, a gente agora vai ter como resposta a unidade de medida elevada ao quadrado. Então, lembrando as unidades de medida de área, a gente vai ter assim, ó, quilômetro ao quadrado, hectômetro ao quadrado, decâmetro ao quadrado, metros quadrados, decímetros quadrados, centímetros quadrados e milímetros quadrados. Bom, basta você lembrar que, por exemplo, quando você vai comprar um apartamento ou uma casa, você vai verificar qual vai ser, quantos metros quadrados aquele apartamento, aquela casa vai ter, né? Então, a gente está falando de área, né? Quando a gente vai colocar piso, né, de repente, em algum cômodo da casa, a gente precisa comprar esse piso em metros quadrados, tá? São só alguns exemplos de onde a gente usa isso no nosso dia a dia, tá bom? Então, a partir do momento que a gente tem a área do quadrado como a nossa unidade de medida de área, sendo 1 centímetro quadrado, a gente consegue calcular a área de figuras que estejam contidas numa malha quadriculada, como exemplo a seguir, a partir dos quadrados menores com 1 centímetro ao quadrado de área, ok? Para isso, a gente só tem que contar os quadradinhos. Aqui nesse exemplo está pedindo para calcular a área dessa figura vermelha. Basta eu contar quantos quadrados estão dentro dessa figura, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, a área dessa figura é 6 centímetros quadrados. Eu não posso esquecer de colocar a unidade de medida, tá bom? Então, se a gente tiver uma figura e essa figura estiver contida numa malha quadriculada e é indicada a área do quadradinho menor, aqui no caso eu indiquei como 1 centímetro quadrado, basta eu contar a quantidade de quadrados que compõem essa figura, que eu vou ter o valor final da área. Só isso, galera. Bom, agora falando sobre calcular a área a partir de fórmulas. Eu sei que a apostila não colocou, mas é importante a gente saber que a área sempre vai envolver duas medidas, porque a gente está falando em plano. Sempre vai ter um comprimento, uma largura, né? E a gente vai ter que fazer cálculos para encontrar, a gente vai usar fórmulas para encontrar essa área. Nem sempre vai ser uma questão bonitinha de malha quadriculada que basta contar os quadradinhos. O quadrado é o início do estudo da área, tá? Então, eu coloquei para a gente já avançar um pouco no estudo, 3 figuras importantes, que são o quadrado, o retângulo e o triângulo. Para calcular a área do quadrado, basta você multiplicar o lado vezes lado, né? Se eu fizer lado vezes lado e chamar esse lado de L, a gente vai ter a fórmula área, eu botei um símbolo de quadrado aqui embaixo, igual L vezes L. Ou você pode encontrar a área do quadrado igual a L ao quadrado, né? Porque se eu repetir 2 vezes a base, é só escrever na forma de potência L ao quadrado, tá bom? Um exemplo disso, calcule a área do quadrado abaixo. Esse quadrado aqui, ele tem lado igual a 2,5. Se é um quadrado, 2,5 se repete em todos os lados. E a área é só fazer conta de vezes, 2,5 vezes 2,5, lado vezes lado. O meu rascunho aqui, esperto, 5 vezes 5, 25, vão 2. 2 vezes 5, 10, com 2, 12. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. Bom, então eu vou somar agora.
5, 2 e o 6. Eu vou contar as casas decimais, são 2 casas de trás para frente. Então, a área desse quadrado, posso até colocar aqui o quadrado, é 6,25 centímetros quadrados, porque eu usei 2 medidas, né? É bidimensional, beleza? Para calcular a área do retângulo, o retângulo ele vai ter um comprimento e uma largura, ou uma base e uma altura. E para calcular, a gente usa a fórmula, né? A área do retângulo é base vezes altura. A gente vai usar como símbolo o B para base e o H para altura. Então, B vezes H. Bom, exemplo, a área desse retângulo, ele vai ter base 4,5 e altura 2 centímetros. Então, vou ter que fazer 4,5 vezes 2. Bom, 4,5 vezes 2, 9. E a unidade de medida é centímetros, então é centímetros quadrados no final. Bom, eu posso usar o símbolo de retângulo aqui também, se eu quiser colocar. Bom, agora avançando um pouco mais, a gente tem o triângulo. Bom, para entender a fórmula do triângulo, basta você... Vou pegar esse retângulo aqui como uma figura para a parte de explicação. Se a gente traçar essa diagonal aqui, ó, do retângulo, a gente vai decompor esse retângulo em 2 triângulos, certo? E se a gente observar, essa diagonal ela vai dividir em 2 triângulos. Então, para calcular a área do triângulo, bastaria eu fazer a base vezes a altura e dividir por 2, tá bom? Então, por isso que a fórmula é essa mesmo. Área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Esse exemplo aqui, a gente tem a base e a altura iguais. Então, a área do triângulo é 3 vezes 3 dividido por 2. A área desse triângulo é 3 vezes 3, 9. Dividido por 2, isso aqui vai dar 4,5 centímetros quadrados. Beleza? Então, é isso aí. Essas 3 figuras são importantes. Tem outras figuras, tem outras fórmulas, mas essas são as primeiras, então deixei aqui para vocês entenderem e fazerem exercícios sobre isso, beleza? Bom, volume do cubo e do paralelepípedo, eles são os sólidos que a gente vai usar mais para calcular o volume, tá bom? Volume é a capacidade que o sólido apresenta, ou seja, o que eu consigo colocar dentro de uma caixa d'água. Antigamente a caixa d'água era em formato de retângulo, né? O que eu consigo colocar de água, o que eu consigo preencher, a capacidade. Ela pode ser dada em litros, ela pode ser dada em decímetro cúbico, centímetro cúbico, porque agora volume eu vou ter 3 dimensões, né? Eu vou ter uma altura, um comprimento e uma largura. E para calcular o volume de qualquer sólido desse tipo, basta multiplicar essas 3 dimensões, tá? Eu coloquei o cubo e o paralelepípedo. O cubo, ele é especial porque ele vai possuir todas as arestas com medidas iguais. O que é a aresta, professora? É essa linha aqui, ok? Essa linha aqui. Então, aqui mede 2, aqui ao lado também vai medir 2 e a altura também vai medir 2 centímetros. Então, vou colocar aqui para vocês. É como se fosse comprimento, largura e a altura medindo 2 centímetros, tá? Então, o volume do cubo, ele é dado por aresta vezes aresta vezes a aresta. Essa é a fórmula, ok? Então, é multiplicar 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Como está em centímetro e a gente usou 3 dimensões, é centímetro cúbico, tá? Então, essa é a unidade de medida de volume, tá bom? O paralelepípedo, ele vai ser diferente do cubo porque ele vai ser mais achatado e as medidas são diferentes. Mas para calcular é a mesma coisa, multiplicar comprimento, largura vezes a altura. Então, a gente tem aí, ó, 4 vezes 2,5 vezes 2. Bom, se a gente observar, ó, vai ficar 4 vezes 2,5 vezes 2 vai dar 5. Bom, então vai ficar 4 vezes 5, que dá 20. 20 centímetros cúbicos, tá? Então, basta multiplicar as três medidas para você encontrar o valor do volume.
ok? Se você gostou dessa aula, deixe seu like e inscreva-se no canal. Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!